castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, esse tema dos decretos de Deus é um tema que nós já iniciamos, o tratamento dele nas semanas anteriores e também no estudo bíblico da quinta-feira. Nós já falamos quando tratamos da pergunta do Catecismo Maior, que trata do que são os decretos de Deus. Inclusive, nós vamos até relembrar esta pergunta daqui a pouco. Mas agora nós vamos fazer esse estudo de uma maneira mais específica, Eu não vou dizer mais profunda, porque eu acho que, nesse caso aqui, é uma questão mesmo de especificidade. A gente vai tocar em alguns pontos que nós não ainda havíamos tocado no estudo de quinta-feira. E é interessante porque, muito embora nós possamos repetir aqui e ali algum tema, alguma orientação, alguma ideia, é sempre bom, meus irmãos, que nós nos coloquemos como bons aprendizes e, a partir desse aprendizado da palavra do Senhor, a gente saiba guardar no coração estas boas palavras e este ensino tão precioso que o Senhor nos dá. Então, nós vamos apresentar aos irmãos aqui, inicialmente, o que nos diz os dois primeiros parágrafos da Confissão de Fé. Esse capítulo, ele é um capítulo relativamente longo, e a maior parte dele trata do tema da predestinação, que nós vamos, com a graça de Deus, iniciar nos próximos estudos. O tema da predestinação, que os irmãos já têm ideia, é o tema que trata da escolha ou da eleição divina com algumas pessoas e também a reprovação de outras. Então, nós aprendemos na nossa teologia, na boa teologia bíblica que nós adotamos, que Deus, antes dos tempos eternos, ele escolheu alguns para serem salvos e outros para serem reprovados. Então, a partir do terceiro artigo, do terceiro parágrafo deste capítulo, nós vamos tratar da predestinação. Esses dois primeiros são parágrafos conceituais, que tratam exatamente do que é o decreto, do que são os decretos de Deus, para que a gente possa entender sob que fundamento esses decretos estão estabelecidos. Então, o primeiro parágrafo diz aí o seguinte: desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, essa primeira frase é uma frase já bastante rica, de significado, porque aponta para algumas coisas importantíssimas. Primeiro, desde toda a eternidade. Então, os decretos de Deus, nós veremos isso na sequência também, são eternos. Eles não acontecem no tempo. A realização deles se dá no tempo, mas o decreto de Deus, o propósito de Deus é um propósito eterno. Ele também é um propósito sábio e santo, ou seja, parte da própria sabedoria divina, por isso não pode falhar, e é santo porque é puro. Não há segundas intenções em Deus, Deus não faz pegadinha com os seus decretos. Parte também da sua própria vontade, então Deus não é coagido, não é obrigado a decretar algo contra a sua própria vontade. Ele ordenou, então aqui nos dois aspectos, tanto colocar em ordem quanto mandar, dar ordem. Deus dá a ordem e isto acontece. Agindo Deus, quem impedirá? Então, a ideia de que Deus é soberano para ordenar as coisas. Ele fez isso de maneira livre e inalterável, então mostra que Deus, como eu disse, não foi coagido, ele não foi obrigado a decretar, e o que ele decretou não muda. Os planos de Deus são imutáveis, assim como ele é imutável, não se alteram os planos. Tudo. Então, a extensão do decreto envolve todas as coisas, desde as menorzinhas do pardal que cai, até as mais complexas, de uma grande guerra mundial, por exemplo. Tudo quanto acontece está decretado por Deus. E aí o texto continua: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado,
nem violentada é a vontade da criatura. Isso nós vamos falar um pouco mais quando falarmos da predestinação. Mas mostra que Deus, ele não é o autor do pecado, né? No sentido de que quem pecou foi o homem, não foi Deus. Nem o homem também, Deus também não violenta a vontade do homem. Essa parte é muito importante porque ela entra no aspecto exatamente da predestinação, né? Há pessoas que entendem que o fato de Deus ser soberano, de Deus decretar todas as coisas, é como se nós não tivéssemos nossas próprias vontades. E aí vem toda aquela discussão envolvendo livre-arbítrio, etc. Nós vamos falar um pouquinho disso também quando falarmos da predestinação. Nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, esse parágrafo aqui mostra, nós vamos analisar também com mais cuidado, que as causas secundárias, o que são causas secundárias? São as coisas que acontecem em segundo lugar, né? Existe uma causa primária, que é a primeira causa de tudo, que é Deus. Deus manda. E nesse mandar, algumas coisas acontecem secundariamente, né? Por exemplo, Davi, ele pecou com Batseba. O pecado de Davi, ele gerou outras consequências. Então, essas consequências geradas foram causadas por aquilo que veio antes, que foi exatamente o pecado. Deus decretou que assim fosse? Sim, Deus decretou que assim fosse. Mas as consequências destas coisas que foram causadas pelo pecado de Davi, também decretadas por Deus, elas estão sob o domínio de Deus, foram decretadas por Deus, mas tem como seu culpado, como sua causa original, o próprio pecado de Davi. Bom, o que o texto quer dizer é que Deus não retira nossa responsabilidade. Um outro exemplo, talvez mais claro, Pilatos em relação a Jesus. Jesus iria para a cruz? Iria. Ele deveria morrer? Sim, isso estava decretado por Deus. Pilatos haveria de lavar as mãos? Sim, isso estava decretado por Deus. Mas o fato de lavar as mãos e de ignorar o bom julgamento da causa de Jesus foi uma escolha do próprio Pilatos, né? Então é aquela velha questão e discussão entre a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. São duas coisas que andam juntas, elas estão na Bíblia e que nós nem sempre conseguimos conciliar, no sentido de entender, mas se Deus é totalmente soberano, por que nós somos totalmente responsáveis, né? A Bíblia mostra as duas verdades, mostra que o homem é totalmente responsável pelas suas ações e mostra que Deus é soberano sobre todas as ações dos homens. Então, são duas verdades que, de fato, às vezes dá um nozinho na cabeça da gente, mas que a gente consegue ver por exemplos bíblicos, né? Como que Deus faz estas coisas acontecerem de maneira que elas aconteçam para o cumprimento da sua vontade, que é uma vontade secreta, como nós já falamos também dia desses aí atrás, né? A vontade de Deus é uma vontade secreta por um lado e revelada por outro. Deus, ele tem coisas que nós não vamos conhecer nunca, porque são coisas que estão no seu pensamento, não é? E há aquelas que ele revela de acordo com a sua vontade. Como nós só sabemos o que é revelado, então muitas coisas que nós estudamos, que nós buscamos conhecer, não necessariamente ficam tão claras para nós, porque algumas delas são mistérios de Deus. E nós não vamos conseguir, de fato, responder a coisas que são mistérios de Deus. E nós não devemos especular sobre essas coisas, né? Porque elas são mistérios de Deus. Se elas não estão nas Escrituras, se elas não nos foram mostradas, se não são reveladas, não nos cabe ficar especulando por que disso, por que daquilo, né? Nós só temos de ir até onde a palavra nos ensina. A palavra diz a respeito destas duas verdades. O homem é responsável por tudo aquilo que ele faz e, ao mesmo tempo, Deus é soberano por todas as coisas que acontecem, né? Então, estas duas verdades são muito claras na Bíblia. Como elas se combinam na história, na nossa história, dependendo da circunstância, nem sempre nós vamos conseguir responder, né? E a gente precisa ser claro nisso, porque, graças a Deus, porque nós não conseguimos responder tudo, né?
Porque se nós formos responder tudo, nós seremos deuses. Não somos, nós somos limitados no nosso conhecimento, né? E nem tudo nós vamos conseguir mesmo responder. Devemos estudar, devemos pesquisar, devemos buscar as respostas, mas, claro, sempre dentro daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. O segundo parágrafo diz: mesmo Deus sabendo tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Aqui é o que nós vamos também discutir e aprender, que é a chamada presciência de Deus, ou pré-conhecimento de Deus. O que a confissão está dizendo é que as coisas já estão decretadas antes de elas acontecerem, antes de Deus ver o futuro. Então, Deus não precisa ver o futuro para decretar. Por exemplo, Deus não precisa saber o que eu farei daqui a 20 anos para que Ele decrete algo a respeito da minha vida daqui a 20 anos. Não. Tudo a respeito da minha vida já está decretado. Todas as coisas já estão postas na história, na narrativa, no livro do pensamento de Deus, e estas coisas serão realizadas, serão executadas. Então, Deus não trabalha com ver antes para decretar depois. Deus decreta e faz com que as coisas aconteçam na história. Ou como coisa que havia de acontecer em tais ou tais condições. Ou seja, o texto aqui está dizendo que Deus não depende das condições necessárias, né? Deus decreta tudo o que acontece independentemente das condições, independentemente das circunstâncias. Deus não está preso às circunstâncias humanas. Então, o que nós vamos fazer agora, né? A partir desse estudo, né? Desses dois parágrafos? Nós vamos tentar entender um pouco mais sobre esses decretos, sobretudo lendo os textos bíblicos, né? Que tratam dessas verdades que os irmãos acabaram de perceber, né? Acabaram de ver aqui. E com isso, eu peço então muita atenção dos irmãos. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, né? E que a graça de Deus nos ajude para que esses textos possam responder algumas das nossas dúvidas, algumas das nossas questões relativas a esse tema, né? Complexo, não é um tema fácil de ser estudado, mas, ao mesmo tempo, como eu disse aos irmãos, um tema bastante claro nas Escrituras, né? E nós agradecemos a Deus porque a clareza que Ele nos dá nas Escrituras é, de fato, uma alegria para todos nós, né? Então, lá, vamos ver, inicialmente aqui, Só um minutinho, estou abrindo aqui para ficar mais fácil para eu ver. Bom, então aqui eu trago agora as duas perguntas, né, que estão, como eu disse aos irmãos, também nos menores, nos catecismos, né, tanto no breve catecismo, o catecismo menor, quanto o catecismo maior de Westminster, que são documentos paralelos ao documento da Confissão de Fé. Eles foram produzidos na mesma Assembleia, né? E por isso, lê-los também ajuda a jogar luz sobre o texto maior, que é o texto da confissão. Se a gente for pegar, irmãos, só para explicar isso, né? Os irmãos sabem, deduzem isso, mas eu acho que quanto mais claro, melhor. Se a gente for pegar em termos de importância ou de extensão de documento, né? Nós teríamos a confissão de fé, que é o primeiro deles, que é o mais robusto, que é o mais recheado de informações. Abaixo nós teríamos o catecismo maior, que é, então, uma confissão um pouco mais reduzida, e, finalmente, nós teríamos o catecismo menor, que é o que nós chamamos de breve catecismo. E, curiosamente, né, o breve catecismo ele foi escrito para o ensino de crianças, né? Porque a ideia a confissão de fé é uma declaração pública da igreja, o catecismo maior deveria ser o estudo catequético dos adultos, né, adultos, jovens, e o breve, o catecismo menor, seria aquele catecismo estudado por crianças. Então, a ideia é de que toda a igreja pudesse aprender as boas doutrinas bíblicas para que pudesse confessar a fé maior, a fé mais robusta, né, que é aquela que está expressa na confissão de fé que nós adotamos. E aí eu trago para os irmãos, então, as duas perguntas, porque elas são mais simplificadas, né?
e nos ajudam. Olha só, então, a pergunta 7 do breve catecismo, que são os decretos de Deus, a pergunta é respondida da seguinte maneira: os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Então veja a questão aí da eternidade, né? Desde a eternidade, que a gente vê lá na confissão de fé, segundo o conselho da sua vontade. Então é parte da vontade única de Deus, pelo qual, ou seja, esse propósito, né? O propósito pelo qual, para a sua própria glória, então tudo que Deus decretou visa a Ele próprio, né? Visa a sua própria glória. Ele, então, Deus destinou antecipadamente tudo o que acontece. Então veja que a resposta do breve catecismo ela é muito clara, né? Então, o que são os decretos? É um propósito de Deus eterno, quer dizer, desde os tempos eternos, em que Deus, pela sua própria vontade livre, ele não foi coagido por ninguém, ele estabeleceu um propósito de antecipar ou de destinar antes tudo aquilo que acontece hoje na história. Tudo está escrito por Deus. Deus resolveu escrever uma história, né, antes dos tempos eternos, e hoje essa história escrita se cumpre. É como se Deus fosse o autor de um grande livro, de uma grande história, e nós estivéssemos dentro dessa história. Nós somos ali personagens, né, envolvidos nessa história. A história está se cumprindo. Deus escreveu, claramente o catecismo diz, para a sua própria glória. Então, qual é o objetivo de Deus fazer isso? Sua própria glória. Deus estava pensando em si mesmo, né? Deus pensava em si mesmo. Ele então ordenou antecipadamente tudo o que acontece. E o Catecismo Maior expande um pouco mais, trazendo alguns adjetivos, né, um pouco mais amplos, e ele diz assim, na pergunta 12, né, que são os decretos de Deus? Então, os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos. Então, aí nós temos 3 adjetivos muito importantes: a sabedoria, que envolve a prudência de Deus, de estabelecer tudo quanto aconteceu, né? Ali já está no maior, né? Está no breve. Então, deixa eu passar. É porque o meu arquivo aqui, os dois estão juntos. E aí o Guilherme ajustou para a gente por causa da tela, né? Para ficar um pouco maior, para os irmãos visualizarem. Então, por isso que eu achei que estava junto. Aí eu fui olhar. Isso. Então, nós estamos falando desse aí agora, do maior, né? São os atos sábios, livres e santos, né? Então, eu estava falando da sabedoria. Sabedoria de Deus envolve prudência, envolve o fato de Deus fazer todas as coisas de uma maneira logicamente estruturada, né? As escolhas de Deus são escolhas prudentes, são escolhas acertadas. Deus não falha, não é precipitado. Deus não toma decisões que vão gerar arrependimentos futuros, né? Ele é sábio em tudo o que faz. É livre, porque não foi coagido, não foi obrigado. E santo, como eu disse, porque não há segundas intenções. Deus é puro. Então, os decretos de Deus são puros. Existe uma pureza nos decretos, de maneira que nós não podemos acusar Deus de, por exemplo, injustiça, né? Aliás, Paulo, quando fala da predestinação, nós vamos falar sobre isso. O que Paulo fala? Paulo fala assim: ninguém pode dizer que há injustiça da parte de Deus. Ele pergunta, né? Há injustiça da parte de Deus, de ele ter escolhido uns e reprovado outros, né? Paulo faz essa pergunta: Deus foi injusto? E aí ele mesmo responde: não, de modo nenhum, não há injustiça, porque todos mereciam a condenação, e Deus quis escolher alguns. Na verdade, houve graça, né? Houve graça na escolha divina. Pelos quais, estes decretos, pelos quais, desde toda a eternidade, então veja a ideia de que são um propósito eterno, desde a eternidade, né? Ele, para a sua própria glória, então, mais uma vez, a ênfase na glória de Deus, imutavelmente predestinou. Então, tudo que Deus predestinou, destinou antes, ordenou antecipadamente, é imutável, não vai mudar.
A história não vai mudar, né? Se você pensar daqui 50 anos, o que vai acontecer daqui 50 anos já está decretado por Deus. Não vai mudar. Não vai mudar. Deus, aquilo ali não é Deus não está agindo, como a Confissão disse, né? Sob tais e tais condições. Deus não depende das condições. Mas se o Putin invadir os Estados Unidos, né? Deus vai mudar a estratégia? Não. O Putin, se invadir os Estados Unidos, já está decretado por Deus que isso haveria de acontecer. Deus não é pego de surpresa. Eu fiz um negócio aqui, mas Biden pisou no meu calo aqui e tirou. Não existe isso, né? Deus não é pego de surpresa. Ele é imutável tudo o que acontece, especialmente com referências aos anjos e aos homens. Por que a Confissão fala especialmente com referência, né, a anjos e homens? Como se parecesse excluir as outras coisas, a criação no geral, né? Porque anjos e homens são agentes livres, no sentido de que anjos e homens, criados por Deus num status diferente dos animais, por exemplo, e das coisas da natureza, né? Homens e anjos têm decisões, homens e anjos pensam, eles agem, eles analisam, eles refletem, eles examinam. Um passarinho não faz isso, um cachorrinho não faz isso, uma pedra, uma planta, um rio, as demais coisas criadas não refletem, elas não pensam sobre as coisas. Anjos e homens, sim. Então é por isso que o Catecismo Maior traz essa especialmente, né, com referências a anjos e homens. Não que as outras coisas possam agir fora do padrão de Deus. É que o Catecismo está querendo dizer, para estes que têm ação livre, Deus, inclusive estes, né, estão debaixo também da chamada predestinação. Então, meus irmãos, vejam que aqui nós temos, né, uma ampla exposição acerca do conceito dos decretos. Aqueles textos todos que estão ali, nós não vamos ler agora, porque na sequência eu vou mencioná-los, quase que todos eles, num outro momento aqui, então por isso nós não vamos lê-los agora. Mas são textos que seriam muito interessantes os irmãos estudarem em casa, né? E lerem, guardarem, examinarem, porque são textos muito ricos. Alguns deles nós conhecemos, né? Alguns são muito citados, como por exemplo de Romanos 11:36, né? Porque por ele, para ele, a ele toda a glória eternamente, amém, né? Então nós conhecemos alguns desses textos que são verdadeiras doxologias, né? São louvores que nós damos ao nosso Deus por Ele ter exatamente decretado tudo o que acontece. Então são textos muito ricos e que devem ser estudados por nós, né? Eu trago aqui uma citação do teólogo Herman Bavinck, um teólogo holandês reformado, e ele diz aqui o seguinte: o conselho de Deus deve ser entendido como seu plano eterno para tudo o que existe ou acontecerá no tempo. Esse decreto deve ser distinguido de sua execução no tempo e também do próprio Deus. Eu vou explicar isso. O decreto de Deus é aquela parte secreta, a chamada vontade secreta, que nós não conhecemos. Nós só conhecemos os decretos quando eles se realizam no tempo, quando eles se realizam na história. Por exemplo, Gênesis 1, no princípio, Deus criou céus e terra. Bom, então, Deus realizou no tempo, na história, um dia, um belo dia, Deus criou céus e terra. Ok? Então, a partir daí é que nós conhecemos a intenção de Deus, o pensamento de Deus de criar céus e terra. Se Deus não tivesse executado o decreto, nós não saberíamos o que passava na mente de Deus. Vou pegar um outro exemplo histórico, né? Moisés sendo levado ainda criancinha para o palácio de Faraó. Isto foi uma realização no tempo do decreto de Deus que já estava desde a eternidade. Então, lá na eternidade, Deus escreveu que nasceria um menininho chamado Moisés, e traçou toda a história. E a irmã levaria, a filha aceitaria do faraó, que ele seria criado dentro do palácio, que depois de um tempo ele
Tudo escrito. Só que nós não saberíamos disso, nem o próprio Moisés, nem Miriam, nem Arão, nem todo mundo envolvido ali, nem Faraó. Ninguém saberia disso se Deus não tivesse realizado isso no tempo, não tivesse realizado isso na história. Percebe? Então é a vontade secreta de Deus, que nós não conhecemos, que é o decreto. E a vontade revelada de Deus, que são os atos de Deus na história. Então o que o Bavinck está dizendo é isso. Esse decreto deve ser distinguido de sua execução. Por que ele fala distinguido? Porque uma coisa é a vontade secreta de Deus, lá nos pensamentos de Deus, na mente sábia de Deus, que nós não conseguimos ler, e, de outro lado, o que nós conseguimos ler, que é a realização histórica. É a interpretação que nós fazemos dos fatos históricos, das circunstâncias, das situações que nos ocorrem aqui no tempo. Então, você olha para uma circunstância e você pergunta muitas vezes assim, o que será que Deus está querendo fazer com isso? A gente não faz isso de vez em quando? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus fez isso na nossa família, na igreja, etc., na minha vida? Às vezes você não tem a resposta. Por que você não tem a resposta? Porque você não conhece o decreto, você não conhece a vontade secreta, você conhece o que Deus está fazendo na história, e você tenta ficar interpretando a história, né? Você tenta encontrar as razões, os motivos, as causas pelas quais Deus está fazendo isso, as consequências disso, né? Então a gente fica tentando descobrir. E aí eu vou fazer aqui um parêntese. Por que nós nos tornamos ansiosos? Por que a ansiedade ocupa nosso coração? Por causa disso. Porque à medida que você não conhece o que vai te acontecer, você começa a querer descobrir o que vai te acontecer. Será que eu vou morrer assim? Será que eu vou morrer assado? Será que eu vou morrer agora? Será que eu vou morrer daqui 20 anos? Será que fulano vai fazer isso? Será que Beltrano vai fazer aquilo? Aí você começa a viver onde? No tempo. No tempo. E aí você se esquece de que existe uma vontade secreta, que você não conhece, que está governando o seu tempo. Então, quando a Bíblia fala assim, não andem ansiosos, lancem sobre ele toda a ansiedade, e etc., a Bíblia está querendo dizer o seguinte, olha, embora você não conheça o seu futuro, embora você não conheça o que vai te acontecer amanhã, fique tranquilo, porque há um decreto secreto, há um propósito soberano, santo, sábio, de Deus, na execução de todas as coisas. Em outra palavra, ele está querendo dizer o seguinte, não adianta você se desesperar, porque, meu chapa, por maior que seja o seu desespero, você não consegue acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça. Não adianta. Pode desesperar o que você quiser, seu desespero só vai causar mal para você, porque o que tem que ser, será. Seja você esperneando, seja você ficando calmo. Você pode estribuchar no chão, ou pode ficar sentadinho no banco. As duas coisas que você fizer não vão mudar o propósito imutável, inalterável de Deus, que você ainda não conhece, mas que está lá. Percebe? Então é por isso que nós entendemos que todo tipo de ansiedade é, de certa maneira, uma desconexão que nós fazemos no coração e na mente dessas duas coisas. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nosso coração se prende tanto às coisas do tempo, tanto às coisas terrenas, que nós nos esquecemos que há uma vontade secreta de Deus, há um plano imutável de Deus sendo executado. Por isso Paulo disse lá em Colossenses, queridos, pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensem nas coisas eternas, porque as coisas daqui elas passam. E as coisas daqui elas criam em nós mesmos instabilidades, porque se você olhar para as circunstâncias, gente, as circunstâncias elas vão nos levar ao desespero. Porque você olha para a circunstância e fala, não tem saída para mim. E é assim mesmo. Pensa em José dentro do buraco, não tinha saída para ele. Pensa em Moisés, a família de Moisés tendo ouvido o decreto de que os primogênitos deveriam morrer. Pensa em Jesus, em Maria e José,
no decreto de que os primogênitos deveriam morrer. Pensem nestas coisas todas. Pensem no próprio Jesus quanto ao fato de que ele era perseguido para a morte. Que dia Jesus iria morrer? Quando ele iria morrer? Jesus sabia o como, mas ele não sabia as circunstâncias do ponto de vista humano, né? Humanamente falando. Ele não sabia as circunstâncias. Por isso que quando Pedro diz, Senhor, para de falar essas coisas, nós estamos ficando apavorados. E ele dá aquela resposta, né? Arreda de mim, Satanás. Porque a ideia é que Deus tem o tempo das coisas. Nada acontecerá fora do tempo de Deus. Quando Pilatos vai falar com Jesus, a resposta de Jesus é a seguinte, olha, Pilatos, fique tranquilo, nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dada a você. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Você vai cumprir o decreto secreto. Né? E por isso que Jesus ficou lá tranquilo no sentido espiritual do termo, né? Porque ele sabia que todas as coisas iam acontecer conforme a vontade secreta. Qual foi a oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade. O desejo de Jesus era sofrer? Claro que não. Ninguém gosta de sofrer. Né? Jesus não estava ali como um masoquista. Não, eu quero sofrer mesmo. Não, tanto é que ele fala, Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Né? Eu não quero sofrer na carne, sofrer as perdas. É ruim. Mas Jesus sabia, diferentemente de nós, muitas vezes nos esquecemos disso, né? Jesus sabia que existe uma vontade secreta de Deus, uma vontade soberana de Deus, um decreto, um eterno propósito. E por isso ele falou, Pai, se possível, passa de mim, mas que o teu decreto se cumpra, que a tua vontade soberana, que o teu propósito se cumpra. Porque Jesus sabia que ele ia se cumprir mesmo, né? E é por isso que nós aprendemos na oração que Jesus nos ensinou, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que na terra, que no tempo, a vontade secreta do Senhor que está no céu possa ser manifestada e que nós aceitemos esta realização conforme vontade do Senhor. E isso nos dá paz, de saber que nós estamos nas mãos daquele que tudo pode, que tudo fez e que tudo dirige. Então, Bavinck diz que nós temos de separar estas coisas. E ele diz também que esse decreto não é o próprio Deus. Deus não pode ser confundido com a sua própria vontade, porque Deus é espírito. Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é eterno. Né? Então, o decreto não é Deus. O decreto seria o pensamento de Deus, ou a vontade de Deus, né? A vontade realizada. Por isso ele diz aí, Deus não é idêntico ao seu decreto. Porque o decreto é uma parte da inteligência de Deus, é uma parte da sabedoria de Deus. Deus é maior do que o seu próprio decreto. Seu autoconhecimento, o conhecimento que Deus tem de si mesmo, ele não pode ser esgotado na criação, né? Não pode ser esgotado na providência e nem na redenção. O que o Bavinck está dizendo é o seguinte, o decreto de Deus, ele faz parte de um plano ou do pensamento de Deus, mas Deus é muito maior do que isso. Nós não podemos reduzir Deus à criação, não podemos reduzir Deus aos atos da providência, que são estas coisas que Deus faz na história, né? Nem mesmo ao ato de redenção em Cristo. O conselho de Deus é a causa eficiente, ou seja, é aquilo que faz acontecer. Por isso o adjetivo eficiente. O que é uma coisa eficiente? É algo que cumpre o propósito. Por exemplo, você está doente. O médico fala com você, vou te passar um remédio aqui eficaz. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Você vai tomar e vai ficar bom. Né? Então, eficiente aí é isso. Deus é a causa eficiente, ou seja, vai funcionar. Porque o decreto dele é um decreto infalível. Exemplar. Por que exemplar? Porque a partir do decreto, todas as coisas são modeladas nesse decreto, nesse plano. O conselho de Deus também é um decreto único e simples. Isso é muito interessante. Porque eu disse aos irmãos aqui numa dessas nossas aulas,
embora nós usemos a expressão no plural, decretos, não significa dizer que são vários decretos separados uns dos outros. Na verdade, existe um decreto, um livro, um decreto, um plano. E esse plano ele é dividido em capítulos, certo? Os capítulos são os decretos, mas os decretos fazem parte do decreto, que é um só. Por isso que o Bavinck diz aí, único. E por que ele é simples? Porque Deus não trabalha com complexidades. Nós é que tornamos as coisas complexas. Mas Deus é simples, no sentido de que Ele não tem coisas que são duvidosas. Deus não é, por exemplo, irmãos, como vamos pensar num cientista, né? O cientista ele vai pegar, por exemplo, o cérebro humano, e ele não conhece o cérebro humano na sua inteireza. Então, ele vai olhar ali cada detalhe, vai descobrir. Hoje ele descobre uma glândulazinha que está perdida lá dentro de outro órgão e assim tal. Quer dizer, ele pega uma coisa que é complexa, né, que está toda emaranhada, e vai descobrindo detalhes. Não é o caso de Deus. Deus, ele criou isso, ele criou o cérebro humano. Então, para ele, falar, por exemplo, de neurônio, de sinapse, de tronco cerebral, de cerebelo, para ele isso é tranquilo, ele fez, né? Ele criou. Então, é aquele grande engenheiro que criou um motor de um carro, ele sabe tudo, né? Você chega para ele, onde é que funciona tal coisa? Não, é nessa peça aqui, é aqui. Deus sabe tudo. Então, ele é simples. O decreto dele não é um decreto sofisticado para ele, é sofisticado para nós, que não sabemos. Então, a gente precisa pesquisar. Plano, olha que frase bonita essa. O conselho de Deus é o plano mundial de uma visão artística única. Deus é um grande artista, né? Que cria com beleza as coisas. É um plano mundial, cósmico, né? Em que todas as coisas estão envolvidas. Ainda que nós, as criaturas, não possamos vê-lo se desenvolvendo no tempo e no espaço em multiplicidade. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver esse desenvolvimento do plano. Irmãos, o que são 6.000 anos? O que são 80 anos que nós vivemos, em média, comparado aos 6.000 anos da história da humanidade? Nada, né? Nada. Dá 1%, aí, se a gente for. Então, o que a gente é na história da humanidade? Nada. A gente se acha muito. Tem gente que se acha. Né, dona Beth? Tem gente que acha que é o gás da Coca-Cola, né? Tem gente que acha. Mas você vai olhar e fala, meu Deus, quem eu sou? Pega uma pessoa, arruma um telefone e liga lá para o Nordeste. Eu ia pensar até fora do país. Não, liga aqui mesmo no Brasil. Pega um DDD aí, 73, que é o DDD ali da região do Nordeste, ali da Bahia para cima, depois de Salvador, e liga e fala assim, você conhece o Emerson? O Emerson? Não conheço, nunca vi esse nome. Rapaz, você não conhece o Emerson? O Emerson é tesoureiro da nossa... Que igreja? Estou falando de quê, rapaz? É trote. Pronto. Né? Quer dizer, as pessoas nem nos conhecem, né? Mas tem gente que se acha famosão, tem gente que se acha, né, acha que você tem que aplaudir, tem que se ajoelhar na presença dele. Irmãos, nós não somos ninguém, não somos nada. Na história da humanidade, na história de Minas Gerais, na história, nós não somos nada. E mesmo aquela pessoa que é famosona, tem o seu período de tempo. Sempre vai ter alguém comparável, ou alguém que se equivale, ou alguém que supera. O maior
entre aspas, ídolo, né, que nós temos aí no Brasil, conhecido especialmente de uma certa geração, Ayrton Senna. Até hoje, né, fazem comemorações, fazem tributos, né, a Senna. Quase todos os recordes de Senna já foram batidos. Tem alguns ainda que não, né? Por exemplo, ganhar em Mônaco. Ainda não, né? É o rei de Mônaco. Mas quase todos os outros foram batidos. Ele está na história. Está na história. Nós vamos ler sobre ele, nós brasileiros principalmente, né? Alguns dos hoje que são pilotos que ainda fazem referência à Senna, como Hamilton, né? Como os demais. Mas passou. A história, por mais famoso, por maior que ele tenha sido, Pelé, né? Por maior que tenha sido, os recordes vão sendo batidos, a história vai sendo construída. Daqui a pouco vem um que bate o recorde e tal. Então, o que isso mostra? Mostra que nós somos, de fato, criaturas limitadas, né? E como diz o Herman Bavinck aí no finalzinho, nós não podemos ver o plano de Deus se desenvolvendo todo. Por isso, a dependência, aí o irmão Alan citou aqui a questão das crianças, né? Por que Jesus diz assim, venham a mim as crianças? Porque elas eram dependentes, toda criança é dependente. Eu não posso deixar o André aqui sozinho, né? O Miguelzinho ali, ó, o Miguel, como é que você vai deixar o Miguel sozinho aqui no banco? Ah, vou embora, vou almoçar, deixa ele aí, ele se vira. Né? Criança é dependente, criança tem que olhar, acompanhar, cuidar. Jesus falou, se vocês não se comportarem como crianças, ou seja, se vocês não forem dependentes do Pai, dependentes de Deus, como as crianças são dependentes dos seus pais, vocês não podem acessar o reino dos céus. Por quê? Porque a dependência de uma criança nos leva a entender o plano secreto de Deus. O pai confia na criança. O pai confia na criança. Se o pai estiver dentro de uma piscina e a criancinha pequenininha estiver fora da piscina e o pai chegar assim na beira da piscina e falar assim, pula que eu te seguro, ela vai pular. Vai pular. Porque ela confia no pai, ela não faz ideia. A mesma coisa Jesus está falando para nós. Deus está falando assim, olha, faça isso. Aí você vai falar, eu não vou não, eu tenho medo, o senhor não vai dar conta de me segurar, não. O senhor não vai dar conta, né? E Deus falando, vem rapaz, estou te falando. Aí. Diga aos filhos de Israel que marche, continua. Ah, não sei não. Quer dizer, é a nossa desconfiança. Por isso Jesus falou, sejam como crianças, dependam do Pai. Se o Pai falou, vai, pode ir, porque Ele vai te segurar, Ele vai dar conta. Então, nós não vemos os planos, mas eles estão lá. Deus está realizando todas as coisas em nosso favor, meus irmãos. E aí, eu coloquei aqui, né, que são exposições também do próprio Bavinck. Eu chamei aqui de pressupostos bíblicos dos decretos. Primeiramente aqui, né, uma definição em que diz o seguinte, existem as obras chamadas ad intra, que são as obras internas, que são estas, é essa vontade secreta, que está interna em Deus, é o pensamento de Deus, é o coração de Deus, que nós não conhecemos, e estas obras externas, né, no latim aí, ad extra, que estão fora, que estão no exterior. Estas obras externas nós conhecemos. Como diz o texto que os irmãos estão vendo logo abaixo, né? Os decretos são as obras ad intra, ou as obras internas de Deus, são aquelas que estão no conselho de Deus, que nós não conhecemos. Quando tem uma reunião do conselho da igreja, os irmãos tomam conhecimento de todas as discussões? Não. Não, porque os irmãos tomam conhecimento das decisões. Mas o que aconteceu ali dentro, como que o conselho chegou àquela decisão, isso não precisa ser dito. Porque faz parte do quê? Desse conhecimento ad intra. Quem esteve ali na reunião e participou sabe. Mas são coisas internas. Não é isso? O que é publicizado, o que é colocado, irmãos, olha, o conselho reuniu ontem, foram estas decisões aqui. É isso aí, vocês conhecem. E às vezes é por isso que a discussão vem, não é? Aí a pessoa fala assim, o conselho errou. Como é que o conselho toma uma decisão dessas?
Mas por quê? Porque você conhece o exterior. Você não conhece como é que foi a discussão lá dentro. Não é assim? Aí você discute o exterior sem conhecer o interior. Não, o conselho errou. Como é que vocês tomaram a decisão? Sem saber as razões internas. A mesma coisa nós fazemos com Deus. Não é? Deus toma decisões e a gente fala, como é que pode Deus fazer isso? Permitir que isso aconteça? Como é que pode isso? Não é? Você discute o exterior, mas você não sabe o que está no coração, no pensamento de Deus. Calma. Deus está fazendo algo, não como nós, né, humanos, que podemos errar no conselho. O conselho pode errar, né? Claro. Os concílios podem errar, né? E Deus não erra. Então, quer dizer, assim como nós confiamos naqueles que nos dirigem, sendo eles imperfeitos, nós deveríamos confiar muito mais em Deus, né, que é perfeito. Deus não erra. E aí, meus irmãos, olha só que interessante, né? O Herman Bavinck coloca aqui, ele coloca aqui 3 ideias, até um pouquinho pequenininho, mas eu vou ler com os irmãos. Ele coloca aqui 3 pressupostos, né, 3 ideias que estão em torno dos decretos. O primeiro é o seguinte, o primeiro pressuposto é o seguinte: todas as ideias que estão incluídas nos decretos divinos, e, portanto, são destinadas à realização fora do ser divino, foi isso que eu falei, né? Então, há um pensamento de Deus que vai se realizar externamente. São derivadas da plenitude de conhecimento que está presente eternamente em Deus. Ou seja, Deus conhece todas as coisas plenamente. O mecânico não conhece plenamente o motor de um carro. Por mais especialista que ele seja, tem hora que alguém vai chegar com um problema lá e ele vai ficar meio... O que será isso? Já testei isso, testei aquilo. E, às vezes ele não vai saber. O médico, por melhor que ele seja, tem horas que ele vai ser pego de surpresa. Gente, eu não estou achando como é que eu resolvo o problema desse paciente, não estou sabendo o que é. Não é? Pastores, presbíteros, às vezes vão ficar em situações e falar, irmãos, não estão sabendo como resolver isso. Parece fácil, mas não é fácil. Quer dizer, não é? Nós não conseguiremos resolver tudo, porque nós não conhecemos plenamente tudo. Deus não, Deus conhece plenamente tudo. E por isso é que para Deus, diz aí, todas as coisas são possíveis. Vamos ler esse texto aí, meus irmãos? Mateus 19, 26. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. A gente costuma brincar, né? Com aquela história dos pedidos de oração. Geralmente a pessoa pede oração, e aí quando a pessoa está muito mal, né? Quase sempre é alguém que está no hospital. Aí você fala assim, como é que está o fulano? Ô, pastor, agora é só Deus, viu, pastor? Nós temos que orar mesmo, porque é só Deus. Né? Mas sempre foi só Deus. Na causa primeira, sempre foi só Deus, não é agora. Deus está agindo desde o início. Né? Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Não importa, Deus ressuscitou Lázaro. Lázaro vem para fora. Então, se Deus quiser ressuscitar uma pessoa que está em morte cerebral, Ele faz isso. Agora, se Ele vai fazer com a pessoa que você quer que Ele faça, aí eu não sei. Não dá para você garantir. Mas que Ele pode, Ele pode. Ele tem poder para isso. Né? Deus não está preso a estas questões que dizem respeito à própria natureza, embora Ele respeite as leis que Ele mesmo criou, Ele não está preso a elas. Né? Isso a gente estuda lá nos Atos da Providência, quando mostra que Deus pode agir contra os meios naturais. Então, Deus pode agir contra os meios naturais. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas. Se hoje a gente tentar andar sobre as águas, eu não acho uma boa ideia, não. Só a água do rio Tietê, né? Que aí a impureza... Mas, se você pegar um rio não poluído, né? Não é bom, não. Porque... não, mas Pedro conseguiu, então eu consigo. Não vai por esse caminho, não, porque, né, Deus ordenou que Pedro fizesse isso. Para quê? Para demonstrar o seguinte, eu não estou submisso às leis naturais.
se eu quiser, eu posso subverter as próprias leis naturais. Porque ele é Deus das leis naturais, né? Vamos ver aí, 19, 26, Mateus. Vamos ler juntos, irmãos? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isso é muito, muito forte, né? Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Deus não pode ser limitado, né, pelas ações humanas. Então, isso é o que o Herman Bavinck coloca lá em primeiro lugar, o pressuposto do decreto. Bom, Deus pode todas as coisas. Então, não duvide da atuação de Deus no que se refere ao seu plano eterno. Quando Deus quer, meus irmãos, Ele vai fazer. Vai fazer. Não é? Então, se Deus determinou que a Igreja do Vale seja uma igreja forte espiritualmente, uma igreja atuante, uma igreja missionária, uma igreja que cresça, isso vai acontecer. Vai acontecer. É claro que, inclusive, os próprios erros, os próprios pecados dos homens, Deus vai usar tudo isso. E, às vezes, Deus vai, no seu decreto, por exemplo, permitir que uma má liderança atrase o crescimento da igreja. Isso pode acontecer. Deus pode determinar isso, até para que haja arrependimento dessa liderança, para que haja uma identificação do que é o problema. Deus vai nos, assim como um pai que educa um filho, sem muitas vezes deixar claro para o filho a razão desta educação, Deus faz isso conosco também, né? Para os irmãos aí de um pouquinho da geração aí, né? O Karate Kid, né? Acho que todo mundo já assistiu o Karate Kid. Daniel San, aquele negócio de tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, né? Ele fazendo, pulindo, né? Aí ele teve uma hora lá que ele apelou, né? Com o velhinho lá, o seu Miyagi, né? Ah, o senhor só manda fazer isso, que dia que eu vou aprender? Aí o Miyagi falou, então vamos lá. E aí começou a ensiná-lo, né? Quer dizer, às vezes a gente não sabe como que Deus está treinando a gente. Às vezes Deus está fazendo com você, só tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Ah, meu Deus, mas só isso, né? Que coisa meio sem graça, sem propósito. Nunca diga isso para Deus. Deus sempre tem um propósito, sempre. Né? Então, confie no propósito de Deus, confie nele. É o hino 32, irmãos, que nós cantamos. Tu és fiel, Senhor. Né? Se Ele é fiel, Ele vai cumprir o propósito dEle. Né? Porque Ele é fiel aos seus decretos, Ele é fiel aos seus planos, Ele não vai, como nós, às vezes, esquecer de algum compromisso, né? Deixar de... Não, Deus vai fazer, e para Ele tudo é possível. Segunda verdade que o Bavinck coloca aí é a seguinte: todos os decretos são baseados em sua soberania absoluta. Deus é perfeitamente livre em suas escolhas. Como eu disse aos irmãos, Ele não está coagido por ninguém, por nada. Paulo diz lá, quem foi o seu conselheiro, né, para que pudesse dizer para ele, faça isso ou faça aquilo? Não, Deus não precisa de conselheiros, Deus não precisa de alguém que o obrigue a fazer alguma coisa. É somente por sua vontade que todas as coisas existem e foram criadas. Vamos ver esse texto aí maravilhoso de Apocalipse 4, 11. Esse é um dos textos, é uma doxologia, né? É um louvor. É muito lindo, né, este versículo. E é um versículo criacionista, né? Quando alguém vier com aquele papo da teoria da evolução, aí está um versículo chave, né, para você dizer, não, espera aí, não é bem assim não. Como diz o doutor Marcos Erpelen, né, o chimpa não é teu mano, fique tranquilo, né? Nós não somos parentes de chimpanzé, não, né? Deus nos criou conforme a sua palavra diz, né? E olha o que diz aí Apocalipse 4:11. Vamos ler juntos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito interessante, né? E os irmãos percebem que o texto diz assim,
Primeiro, né, todas as coisas, então não há nada que tenha sido criado fora de Deus, inclusive as coisas criadas por nós, né? Então, por exemplo, quando você cria uma coisa, vamos pegar uma coisa simples, um bolo. Dona Célia lá, né, faz na cozinha, as tortas, coisas. Ela criou, foi ela, a criação é dela. Tanto que a gente elogia, né? Oh, você está gostoso, tá, faz mais, né? Quer dizer, foi ela que criou, mas ela criou com base em quê? Em algo já criado, certo? E se ela for puxar, vai chegar onde? Em Deus, na origem de tudo. Quer dizer, nós não somos capazes de criar do nada, como Deus criou. Dona Célia não tem o poder de falar assim, faça-se um bolo, e o bolo se fez. Né? Não, ela tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa, né? Literalmente. Quer dizer, nós criamos também, nós somos co-criadores, somos participantes da criação. Como diz um livro muito bom do Jordan Reiner, né? Somos chamados para criar. Somos chamados para criar. Nós precisamos criar, somos criativos. Mas lembrando que nós só criamos daquilo que já existe. Deus não. Deus cria do nada. E um outro detalhe aqui é que o final do versículo diz assim, por causa da tua vontade, né, que é o nosso ponto aqui, vieram a existir e foram criadas. Olha que interessante. A vontade de Deus, então, que estava nesse decreto secreto, nesse decreto eterno, nessa vontade que nós não conhecemos, agora se mostrou realizada no tempo. Né? Então, tudo que você vê por aí criado, seja o ser humano, né, as árvores, os animais, a terra, tudo isso é Deus mostrando o poder da sua vontade de criar, do seu decreto. Haja luz e houve luz. Né? Então, esse é o segundo ponto, parte da soberania absoluta de Deus. E o terceiro, e último aí, dos pressupostos, o Bavinck diz assim, no devido tempo, todos os decretos são realizados. Isso é importante, irmãos, porque não haverá nada decretado por Deus que não será cumprido. Certo? Deus cumprirá todas as linhas, todas as letras do seu plano. Tudo. Então não vai ter aquele negócio assim, peraí, nós esquecemos de cumprir esse... Não. Todas as coisas serão cumpridas, todo o decreto será cumprido. As coisas visíveis vieram a existir a partir das coisas que não aparecem, mas devem sua causa ao pensamento de Deus, à sua vontade, ou seja, aos seus decretos. Vamos ver aí também esse texto muito rico de Hebreus 11:3, que também é um texto criacionista, né? Bom para ensinar os nossos filhos aí, quando eles estiverem naquela fase de questionar, né? Ô pai, mas por que Deus... Será que a gente veio do macaco mesmo? Né? Como é que foi esse negócio? Teve o Big Bang, não teve? Né? Além do texto de Apocalipse, esse aqui também é um texto criacionista. Hebreus 11:3. Olha só o que diz aí. Vamos ler juntos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu gosto muito desse versículo, irmãos, porque ele inicia com a palavra mais importante da relação entre servos e Deus, que é a palavra fé. Com isso, o escritor aos Hebreus está querendo dizer o seguinte, a ciência, nós não precisamos usar a ciência para provar a existência de Deus e o poder de Deus. A ciência pode contribuir com isso? Pode. Mas observe que a nossa crença na criação não depende da ciência. A nossa crença, ela é pela fé. E a fé é a certeza das coisas que nós sabemos que estão lá, mas nós não vemos ainda. Isto é fé. Mas, pastor, como é que pode, do nada, Deus chegar assim e falar assim, haja luz e a luz aparecer? É um negócio muito simples, né? Sim, é simples. Para Deus isso é simples mesmo. Para nós não. Para nós, para você tocar uma lâmpada, às vezes, é uma dificuldade, né? Tem gente que não troca lâmpada. Trocar resistência de chuveiro. É uma dificuldade. Para Deus, não.
Deus falou assim, o sol, a lua. Ah, não, mas isso aí não tem condições não, pastor. Isso aí é coisa, isso aí é mito. Isso aí é historinha, isso aí é só para... Irmãos, pela fé. É fé. Alguém já voltou do céu para te falar como é que é o céu? Não. Então é pela fé. A mesma coisa. Do mesmo jeito que você tem fé de que vai para o céu, você tem que ter fé de que Deus criou todas as coisas antes dos... Jonas, não, mas o cara ficar 3 noites na barriga do peixe, isso não existe não, pastor. Não existe para nós, mas para Deus, pode deixar o tempo que Ele quiser lá. Ué. Você pode ressuscitar qualquer pessoa. Né? A visão que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos, tá? Todos os ossinhos, tudo cemitério, né, de osso. O Espírito de Deus soprou ali, as águas, os ossos começaram a bater um no outro, carne começou a aparecer. Daqui a pouco estava, né? Começou a ficar aquele zumbi, daqui a pouco estava todo mundo lá. Deus é assim, ué. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é isso? Então, essa é a fé verdadeira. Então, meus irmãos, para concluirmos, né? O tempo passa rápido. Eu ficaria aqui até emendar com o culto, mas eu sei que vocês têm que almoçar e eu também, né? O tema é muito empolgante, né? Você vai falando, aí o tempo você não vê o tempo passando. Mas eu vou encerrar aqui, né, com esses 3 pressupostos. Então, veja, deixe-me só rapidamente aqui, então, voltar. Né? Nós estamos falando sobre isso, sobre os pressupostos bíblicos. E estamos falando dos decretos que são o plano intra de Deus, interno, aquilo que a gente não vê. É a capinha, depois eu pego. Aquilo que a gente não vê. Né? E aí o Bavinck, então, diz essas 3 coisas. Primeiro, as ideias estão incluídas nos decretos divinos, porque Deus é poderoso para fazer tudo. Deus é soberano em todas as coisas. E tudo que Deus soberanamente decretou, tudo que Deus eternamente decretou, vai acontecer. Não haverá uma linha do livro de Deus que não será cumprida. Todas as coisas. E quando tudo se cumprir, será aquele momento da glorificação em que nós estaremos eternamente com o Senhor. Quando tudo se cumprir nessa história, né? Porque depois continua. No céu, né? Não a luta continua, mas no céu a vida continua. Nós viveremos eternamente com o Senhor, com base nesse decreto. Agora, enquanto nós estivermos aqui, você não sabe o que vai acontecer. Se vai chover, se não vai chover, se vai ter terremoto, se não vai ter terremoto, se você vai adoecer, se não vai, se você vai morrer de velhice, se você vai morrer de acidente, se você vai ter filho com 80 anos de idade, se não vai ter, você não sabe. Porque Deus é soberano e Ele faz o que quer, conforme o decreto soberano dele. A gente fica surpreso, aconteceu isso, aconteceu, Deus quis assim. Né? Deus quis assim. Mas como? Deus quis. Pergunta para Ele, quando estiver no céu, né? Se Ele quiser responder, tem coisa que Ele não vai responder também, não é? Deus é soberano. Alguma pergunta, irmãos?